Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Estamos aqui na Terra Santa de Jesus, no nosso programa Na Escola dos Apóstolos. Sim, na Escola dos Apóstolos, estamos na Terra Santa, estamos aqui respirando o ar do Evangelho, estamos aqui respirando este ar desta terra santificada pela presença de Jesus. E o tema do nosso programa de hoje é Nazaré, terra da encarnação do Verbo Divino. Sim, Nazaré, Nesra. Sim, a flor de Iessé. Nazaré, a terra aonde o anjo Gabriel anunciou a Maria. Sim, na encarnação do Verbo, o anjo anuncia a Maria que ela seria a mãe do Salvador. Que daquele momento, daquele instante, com aquele sim de Maria, tudo mudaria no cosmo, na humanidade. E o Verbo iria se fazer carne, sacris, no seio da Virgem Maria. Por isso, queridos irmãos e irmãs, hoje nós queremos entrar na escola de Nazaré, queremos entrar no mistério da encarnação deste Deus, como dizia o grande biógrafo de São Francisco, Tommaso di Celano. Da humildade da encarnação à caridade da paixão. No nosso programa, então, queridos irmãos e irmãs, nesta escola de um Deus que se encarna, de um Deus que se faz homem, de um Deus que no seio da Virgem Maria viveu toda a experiência humana de uma criança, de um neonato em Belém, deste Deus que se encarna na história da humanidade, em toda a humanidade, só não no pecado, vem então nos salvar, vem então nos guiar naquele conhecimento profundo de Deus. Vamos aprender no nosso programa de hoje, com Nossa Senhora, a dizermos também o nosso sim. São Paulo dizia: somos todos cooperadores de Deus. Sim, com a encarnação do Verbo, com o sim de Maria, com o sim de São José, nós nos tornamos também no Filho de Deus, cooperadores de Deus. Que nessa escola do Evangelho, do nosso programa de hoje, possamos realmente nos sentirmos todos amados por um Deus que se encarnou, de um Deus que na encarnação não perdeu a sua natureza divina, mas com a encarnação assumiu a nossa natureza humana. E assim, nele, nós podemos e somos santificados, salvados, porque tudo inicia em Nazaré, até no sim do Filho de Deus, no momento da cruz. Queridos irmãos e irmãs, que este nosso programa possa realmente, daqui da Terra Santa, tocar o teu coração. E a nossa primeira pergunta: onde fica Nazaré? E a importância desta cidade para a nossa fé. Vamos lá, queridos irmãos e irmãs, Nazaré fica certamente na Terra Santa, não é Nazaré que nós temos lá no Nordeste do Brasil ou em Portugal, cidades que levam este nome. Nazaré, Terra Santa, Galileia. Sim, nós temos o norte da Terra Santa de Israel, encontramos a Galileia. E na região que seria o norte, nós encontramos a cidade de Nazaré,
que no tempo de Jesus era um povoado muito pequeno. No tempo de Jesus era um povoado de 450 pessoas, um povoado agrícola, um povoado aonde também era um lugar muito propício para aqueles que queriam estar um pouco longe de Jerusalém, para aqueles que queriam, como se fosse um pouco se esconder da perseguição do rei Herodes. Por isso nós encontramos, no tempo de Jesus, a grande cidade de Séforis, tínhamos a cidade mediana de Caná de Galileia e tínhamos a pequena Nazaré, que no tempo de Jesus não aparecia nem nos mapas mosaicos daquele tempo. Era realmente uma cidade muito insignificante. É tanto que Bartolomeu perguntou: pode vir alguma coisa de bom de Nazaré? Dessa cidade tão pequena, Nazaré se torna então o centro da humanidade com a encarnação do Verbo. A palavra grega é kenosis, o abaixamento de Deus. E os padres da igreja diziam: Deus não poderia se abaixar tanto senão neste lugar. E realmente, a Terra Santa, e nós podemos já imaginar a Galileia, aquela colina de Nazaré, indo até o Mar Morto, no Rio Jordão, que depois se encontra com o Mar Morto, que é o lugar mais baixo do mundo, diziam os santos padres, Deus não poderia se abaixar mais, senão aqui, na Terra Santa. Primeira espiritualidade de Nazaré, kenosis, abaixamento, humildade. Você aceita se abaixar? Você aceita, na humildade verdadeira, reconhecer quem você é para se encontrar com o mistério da encarnação? E a segunda pergunta, uma outra pergunta interessante, agradeço muito essas perguntas, porque essas perguntas nos ajudam a meditar, nos ajudam a entrar na teologia profunda do mistério de Deus. A pergunta é: a importância deste sim de Maria para a humanidade. Queridos irmãos e irmãs, o sim de Maria que mudou a sorte da humanidade. Uma jovenzinha de 15, 16 anos, que disse um sim que mudou a sorte da humanidade. Um sim inteligente de uma jovem que tinha feito seus projetos, que era já prometida esposa, já tinha realizado a primeira parte do matrimônio judeu, com o sim a São José, dizendo sim, quero me casar. E nessa dificuldade humana, da sua realidade, Maria recebe a visita do anjo Gabriel. Deus, como dizia São Bernardo, o beijo de Deus à humanidade. Maria, não ter medo, não tema, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. E o anúncio do anjo: sim, Maria, Deus irá se abaixar, Deus irá aqui te encontrar. Por isso, nós chamamos Maria a Arca da Aliança, o tabernáculo de Deus, na linguagem hebraica. Sim, se torna ela a nova Arca da Aliança, da presença de Deus. Desta vez, realmente, podemos dizer, naquele embrião, lá no profundo daquele útero que começa a existir.
que começa Ele, que tudo foi criado por meio dEle, em vista dEle, Ele, Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Sim, Deus, o Filho de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, diz o anjo, se encarna ali no seio de Maria. Uma jovem inteligente, Maria, perguntou para o anjo, como é possível? Não conheço homem, ainda não vivo com meu esposo José. Um sim inteligente, um sim totalmente responsável. E o anjo responde, o Espírito Santo descerá sobre ti. Neste momento, Maria disse aquele sim, totalmente, o fiat, totalmente cheio de significado. Aquela língua hebraica, aquele quem, aquele sim responsável e profundo, que daquele momento, com todas as dificuldades, Nossa Senhora Maria de Nazaré inicia a amar o seu Filho Jesus, o Filho de Deus. A importância do sim de Maria é um amor profundo, um amor encarnado que transforma a humanidade. Uma outra pergunta, uma pergunta muito interessante, vamos lá. É muito bom responder essas perguntas, estar com vocês, queridos irmãos e irmãs, com o nosso programa na Escola dos Apóstolos. Eu sou o Dom Frei Bruno, que realmente um missionário, eu vivi toda a minha vida aqui na Terra Santa, agora estou lá no Chipre como bispo, sempre ligado à Igreja de Jerusalém, está aqui em Jerusalém transmitindo este programa. Nós estamos aqui em Jerusalém, estamos aqui no lugar da ressurreição, falando de Nazaré, que é no norte aqui do país, da Terra Santa. Realmente é tão bom, tão bom. Muito obrigado por permitir que eu possa entrar hoje aí na tua casa, que possa entrar no teu coração, na tua mente, levando essa palavra encarnada que transforma as nossas vidas. Então, a pergunta é, quem visita este lugar consegue fazer de verdade uma experiência com Maria, a mãe de Jesus? Queridos irmãos e irmãs, eu vivi 9 anos em Nazaré, 9 anos como guardião e reitor da Basílica da Anunciação. Vocês que nos acompanham, tantas vezes me viram na procissão luminosa, quando nós iniciamos na Canção Nova a adoração lá em Nazaré, a procissão, a fiacolata, o Rosário de São José, o Ângelus na Basílica. E posso dizer, queridos irmãos e irmãs, sim, este lugar da encarnação, nós conseguimos de verdade fazer uma experiência com Maria, a mãe de Jesus. Os missionários que passam, os peregrinos que passam, eu sempre digo, Nazaré é uma escola. Nossa Senhora, na escola de Nossa Senhora, nós crescemos. Com Maria, nós entendemos o que significa o sim responsável. Nós aprendemos e entendemos que ali, com esta maternidade de Nossa Senhora, uma maternidade profunda, encarnada realmente, porque é o Verbo que se fez carne, nós acreditamos e entendemos a beleza de Maria, a beleza de ter uma mãe, ela, a mãe de Deus, e se torna a mãe da igreja, se torna a mãe de cada um de nós, porque nós entendemos não somente com os dogmas e os ritos, e também com o catequismo da Igreja Católica, tudo isso é importante, mas nós entendemos no profundo que nós, em Jesus, somos amados por Nossa Senhora e por São José. Nossa Senhora ama o seu Filho e ama todos aqueles que em Jesus se tornam um só corpo e um só espírito. Nossa Senhora
ama a igreja. Nossa Senhora é a mãe da igreja. Nossa Senhora é a porta do céu. Por isso nós todos, com aquele sim de Nossa Senhora e de São José, nós todos nos sentimos amados, não nos sentimos mais órfãos. Ninguém é órfão nesta terra, dizia São João Bosco, porque temos um pai e temos uma mãe, Maria Santíssima. Que este sim de Maria hoje se encontre com o teu sim. Que o sim de Maria se encontre com o teu fiat a Deus, com a mesma, ao menos, desejo de generosidade e de responsabilidade no dizer sim ao projeto, à vocação, à vontade de Deus. E a pergunta ainda, uma pergunta muito pessoal, então vamos lá, vamos ouvir o Dom Bruno falando da experiência pessoal. Não é simples sempre falar da nossa experiência pessoal. Mas a pergunta é, sua experiência, Dom Bruno, pessoal na Basílica da Anunciação. Vamos lá falar dessa experiência, quando no 2013, sua beatitudine, o cardeal Pier Battista Pizzaballa, que era o provincial, o custódio da Terra Santa, e eu, franciscano, estava no Brasil, quando recebi uma chamada naquele tempo, custódio da Terra Santa, Pier Battista Pizzaballa, Padre Pier Battista Pizzaballa, hoje patriarca e cardeal de Jerusalém, e ele me perguntou, nós estamos aqui e decidimos que você, Frei Bruno Varriano, irá ser o guardião e o reitor da Basílica da Anunciação. Senti medo, porque o patriarca me disse, você terá que organizar as liturgias, Frei Bruno, Padre Bruno. Você terá de cuidar da casa de Nossa Senhora, que estava em declínio, com dificuldades físicas, estava realmente caindo pedaços da casa de Nossa Senhora. Ele disse, o senhor terá, Padre Bruno, Frei Bruno, cuidar da casa de São José, dos frades, são quase 20 freis no convento. O senhor terá que cuidar das irmãs, são 2 congregações de freiras. O senhor também terá de fazer tantas outras novidades, deverá pedir a oração de Deus e fazer crescer a espiritualidade lá no santuário da Basílica da Anunciação e além de ter que cuidar de outros 3 conventos perto de Nazaré. Eu senti medo. E quando eu entrei na gruta da Anunciação pela primeira vez, caiu um pedaço de pedra na minha frente. Mas naquele momento do medo, eu escutei uma palavra. A palavra que Nossa Senhora escutou naquele lugar. Para Deus, nada é impossível. E assim, Nazaré cresceu, levei a Canção Nova para dentro da Basílica da Anunciação, tive uma grande experiência com Padre Jonas, iniciando a profecia dos meus livros e outras profecias do Padre Jonas na minha vida. E o Padre Jonas me disse, quando eu iniciei em Nazaré, lá em Cachoeira Paulista, visitando o Padre Jonas em 2013, ele me disse, Frei Bruno, obrigado por ter convidado e levado a Canção Nova para dentro da Basílica da Anunciação, porque a Canção Nova é a casa de Maria. Então são muitas experiências. E lá em Nazaré, eu aprendi a dizer um sim sempre confiante. E foi realmente aquele sim de Maria, numa escola de 9 anos, juntamente com São José, que foi a inspiração profunda para mim dizer um outro sim à igreja, que foi a chamada ao episcopado, onde o patriarca Pier Battista Pizzaballa me disse uma coisa que me tocou muito.
O sim tem consequências, mas o não também tem consequências. Vamos dizer sempre sim, fiat, ken, aiwa, né? Em todas as línguas bíblicas que nós conhecemos, nós temos que dizer sim à vontade de Deus, que é sempre para o nosso bem. E vamos então refletir esta palavra do Evangelho de São Lucas, que é o anúncio do anjo Gabriel a Maria. São Mateus é o anúncio do anjo a São José. Duas anunciações. E vamos então meditar o anúncio a Maria, de Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Queridos irmãos e irmãs, Nazaré é a primeira Pentecoste da igreja. Vamos então invocar o Espírito Santo, que desça sobre nós, como desceu neste lugar santo de Nazaré, possa descer sobre nós, possa nos dar a força, a coragem de dizermos também nós o nosso sim à vontade de Deus. Vamos então invocar o Santo Espírito de Deus, que possa transformar, curar as feridas, possa iluminar as sombras, possa iluminar os momentos difíceis de escuridão que um de nós possamos estar passando neste momento. Queridos irmãos e irmãs, invoquemos o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor,
nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. E são tantos irmãos e irmãs que escrevem para o nosso programa. Se você quiser mandar o teu e-mail, você pode o fazer escrevendo na Escola dos Apóstolos, @cançãonova.com, ou pelo nosso Instagram, CN Terra Santa. E vamos lembrar de todas as intenções da igreja. Vamos lembrar do Santo Padre, o Papa Leão, de todos os nossos bispos, sacerdotes, párocos, cooperadores, religiosos, religiosas, seminaristas, consagrados, leigos, todos que somos chamados a dizermos continuamente o nosso sim a Deus. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, que te ajuda a crescer na fé.